Hoje a gente vai falar de alemão, tá? Hoje deu vontade de aprender alemão. Então, para quem tá pensando em aprender alemão, esse vídeo vai ser mais útil ainda. Mas caso você esteja pensando em aprender qualquer outra língua, esse vídeo vai ajudar você a ser autodidata, pelo menos no começo, tá? Atenção, você ficou louco e acordou com vontade de aprender uma língua do zero. Pareceu aquelas propagandas de loja de centro de cidade, né? Mas é sobre isso que eu vou falar hoje. Imagina que você acordou com uma vontade louca que ninguém entende de onde veio de aprender uma língua do zero. Brincadeira. Pode ser que você esteja num emprego querendo subir de cargo ou ser mandado para filial em outro país e você quer aprender essa outra língua, ou surgiu uma oportunidade de emprego, ou surgiu uma oportunidade de um negócio para você abrir em outro país e você precisa aprender uma outra língua. Só que assim, às vezes você não tem tempo, às vezes você não tem energia para ir atrás de uma escola, às vezes você não tem dinheiro para pagar um professor. Como que faz, cara? Como é que faz? Dá para aprender sozinho? Dá, lógico que dá. É assim, eu não sei se a sua capacidade mental. Dá, é possível. Pra todo mundo é possível. Mas eu não sei se você vai conseguir aprender 100% sozinho, mas você pode começar. Aí, caso você queira depois encontrar um professor que vai te ajudar e vai ser o contato que você tem com a língua para você praticar ela, porque às vezes a gente não tem em nenhum outro lugar, às vezes é uma língua muito estranha, aí você pode ir, mas você já vai ter uma base. Então, como é que você começa do nada a aprender uma língua do zero? No último vídeo que eu postei aqui no canal, eu falei para você utilizar a internet ao seu favor, né, as facilidades que a internet nos traz, para que você enriqueça o seu conhecimento, né, para você usar a internet para o seu benefício mais profundo, não só coisas superficiais, facilidades, né, tipo ajudar você a passar uma prova, a você a trapacear, a você evoluir mesmo intelectualmente como pessoa. E assim, eu queria falar um pouco sobre a minha experiência com idiomas. Quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente, eu tinha uma tara por línguas, né? Ou ficou estranho isso. Corta isso? Não, não vou cortar. É assim não. Eu tinha. Era um negócio que eu gostava mais de fazer, sabe? Eu era um adolescente maluco que andava pra lá e pra cá com uma mochila nas costas com 5 dicionários diferentes. Eu gostava, era a minha brisa, cara. Minha brisa era aprender idiomas. E não era porque eu era um nerd louco. Mentira, eu era, né? Nerd louco, né? Nerd louco. Pra ser bem sincero. Mas era a minha vontade. Eu gostava muito de poder me comunicar, de poder aprender a entender o que as outras pessoas estavam falando. E eu tinha umas, taras por algumas línguas diferentes, né? Eu queria aprender. Teve uma época que eu fazia aula de alemão, fazia aula de francês, fazia aula de finlandês, holandês. Foram 4, né, que eu falei agora. Não tô conseguindo lembrar agora. Enfim. Algumas dessas línguas eu levei adiante, porque a vida me pediu, né? E outras nem tanto, né? Hoje a gente vai falar de alemão, tá? Hoje deu vontade de aprender alemão. Então, para quem tá pensando em aprender alemão, esse vídeo vai ser mais útil ainda. Mas caso você esteja pensando em aprender qualquer outra língua, esse vídeo vai ajudar você a ser autodidata, pelo menos no começo, tá? Eu não, pelo amor de Deus, eu não descarto a necessidade de um professor nunca. Eu sempre busquei ter professores, tá? Por uma fase, por uma época. Para mim, funcionava muito bem assim. Eu começava sozinho, começava na internet. Não tinha, tá? Eu tô falando de 10, 15 anos atrás. Não tinha inteligência artificial, tá? Você tinha que ir atrás de cursinho, de site, de vídeo no YouTube, para você ter algum contato com a língua, para você ter alguma didática, né? Hoje em dia. Mas eu fazia assim, eu começava sozinho, depois eu procurava um professor, fazia algumas aulas, era o meu primeiro emprego, cara. Eu gastava tudo o meu salário em aula. Em aula particular ou em alguma escola que eu achava. Eu esqueci de falar russo, então são 5 línguas. Eu estudei russo também. Então eu procurava professor particular, procurava escolas e línguas muito exóticas, né? Nem tanto, né? Mas assim, tirando o alemão e o francês, as outras são menos comuns, né? Menos comuns. Aí eu fazia assim, sempre tinha essas fases para mim. Começava sozinho, depois eu procurava um professor, depois eu continuava um tempo sozinho. Quando eu sentia necessidade, eu procurava um outro professor, às vezes com uma didática diferente, às vezes com algum objetivo. E o alemão, por exemplo, foi assim. O alemão eu comecei a estudar sozinho, depois eu procurei um professor. Estudei um tempo com o professor, voltei a estudar sozinho.
Depois eu comecei, eu achei uma professora particular de alemão, que ela me ensinou alemão com um assunto, né? Eu já estava bem encaminhado. Aí ela falou, tá bom, então a gente vai ter aula de alemão com um assunto. Aí o assunto era economia. Você vê, a gente tinha um livro de economia, que eu não lembro o nome agora, era Wirtschaft, alguma coisa assim. Mas ó, antes de eu começar, esse vídeo aqui vai ser para quem não sabe nada, tá, de alemão. Por mais que você vai falar, pô, cara, você já estudou, você sabe falar alemão. Tá, tudo bem. Mas faz tempo que eu não pratico, hein? Então esse vídeo aqui vai ser até bom pra mim. Mas tudo bem. Serve pra você que não sabe nada. Desculpa. Não teve nenhum contato nunca com a língua, tá? Depois eu vou fazer alguns outros vídeos com línguas que eu nunca tive contato para eu mesmo começar a estudar depois. Mas hoje vai ser com alemão, porque vai ser a primeira língua. Eu queria um negócio que eu domino um pouquinho mais. Mas eu vou mostrar para vocês algumas técnicas aqui, como fazer isso se você não sabe nada. E assim, de verdade, ó, eu tô com o meu computador aqui na frente, ó. Eu vou mostrar para vocês a minha tela. Ó, tá vendo esse documento em branco? Esse é o script do vídeo de hoje, tá? Não tem nada, nada. Eu não preparei nada pra vocês. Eu peguei, liguei a câmera e vou mostrar pra vocês o que eu faço, tá? Então chega de enrolação e vamos lá. Hoje em dia a gente tem esse negócio aqui, ó. ChatGPT, né? ChatGPT ajuda, né? Vocês viram que eu fechei a minha aba aqui, né? Pra vocês não verem o meu histórico, porque vocês não vão saber tudo sobre mim. Tudo. Porque hoje em dia a gente pede ajuda pra tudo no ChatGPT. Pelo menos eu faço isso, cara. Eu faço isso. O ChatGPT me conhece mais do que qualquer outra pessoa, provavelmente. Mas vamos lá. Imagina que você fala assim, cara, eu quero aprender alemão. Qual que é a primeira coisa que eu faria? Qual que é a primeira coisa que eu faria? Ó, lembra do trauma que vocês têm com verb to be em inglês? Então, você sabe por que vocês têm trauma? Porque isso daí tem que entrar na cabeça. Então, vocês vão pedir pro ChatGPT, primeiro vocês dão boa tarde pro ChatGPT antes que as máquinas tomem conta do mundo e elas não gostem de você, né? Então a gente vai sempre tentar ser o mais gentil possível. E vamos pedir um negócio, assim, me passe o verbo ser... Não, peraí. O verbo ser e estar no presente, em alemão. Aí olha o que ele vai te passar. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Ele colocou tudo, né? O eu sou, tu és, né? Que a gente não fala, mas é o informal. O ele, ela e isto está. Nós somos, vós sois, né? Que é tipo vocês estão, só que mais. No caso do alemão aqui é informal, né? Não, é formal, desculpa. Era um plural. Eles, elas são ou estão. E o você é, só que formal, né? Que aquele ele traduz como senhor é, a senhora é, que é o formal, né? Ou está. Ser e estar é o mesmo verbo, igual em inglês, tá? É a mesma coisa. É o verbo sein. Sein é o verbo ser e estar em alemão. Você fala assim, Felipe, tá, beleza. Mas você tá falando um negócio que você já sabe, cara. Como é que eu sei como pronuncia isso daí? Como é que eu descubro? Então, ó, peraí, deixa eu só pedir pra ele colocar aqui, ó. Coloque sem a tradução para eu copiar e colar. Calma que vocês já vão entender. Ó, tá aqui, ó. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Felipe, como é que você sabe como é que pronuncia isso daí, ó? Vem aqui no Google Tradutor, cola aqui, ó. Aí que você vai fazer. Peraí, deixa eu só pegar o fone para ver se tá saindo áudio. Vocês estão vendo aí na tela, né? O Google Tradutor. Aí vocês vão clicar aqui, ó, em ouvir. Ich bin, du bist, er, sie. Es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Saiu tudo meio... Ich bin, du bist, er. Vamos aí, saiu tudo muito rápido, né? Então, ó, vou colocar só o primeiro. Ich bin. Ich bin. Vocês viram? Ich bin. Ela pronunciou pra você, agora você sabe como é que pronuncia, tá? Se você apertar na primeira vez, ela fala rápido. Ich bin. Se você apertar uma segunda vez, ela fala um pouco mais devagar. Ich bin. Né? Aí então, ó, vamos apagando aqui, ó, que fica melhor, tá? Aí o outro Du bist. Du bist, tá? Eu não vou mostrar todos aqui, porque senão vai ficar muito lento. Eu mesmo posso falar pra vocês nesse caso. Então, ó, vamos lá.
Importante, tá? Duas coisas importantes. Escrever e falar. O falar é mais importante, na verdade, porque a gente aprendeu português como? Analfabetamente. Você aprendeu a falar muito antes de aprender a escrever o português. Então, mas não dá pra fazer isso, né? Não dá pra fazer isso com uma segunda língua. Com a segunda língua você faz tudo junto, porque você já é uma pessoa alfabetizada. Mas, ó, o que que eu sugiro? Que você escreva e fale, mas e fale em voz alta. Vamos lá pro primeiro. Ich bin. Você escreveu, certo? Qual que é o segundo? Ah, tá aqui. Tô só exemplificando. Du bist. O que que é du bist? É você é, tá? Então, não fica traduzindo, né? Tenta gesticular, que aí entra com mais força na sua cabeça, na sua cabeça. Entra com mais força na sua cabeça. Então vamos lá, ó. A gente foi. Ich bin, du bist. Du bist. Tá? Você já sabe como é que pronuncia, que você jogou aqui no Google Tradutor e pediu para ela falar, lembra? O próximo é ist. Igual eu falei, você já sabe como é que pronuncia, tá? Depois a gente vai ver alfabeto, se vocês quiserem, aí pega o som de cada letra. Mas é mais fácil assim, gente, entendeu? Tipo, vai aprendendo a falar, vai aprendendo a entender como é que as coisas é. Então, ó, o gato ali, o gato aí é macho. Então, ele ele está. Ist. Aí aqui tá tudo junto, né? Mas eu vou colocar separado. Não, vou colocar assim, ó. Sie ist. Mesma coisa, tá? Ich bin. Du bist. Ist. Sie ist. Sie, ela, nesse caso aqui. Escrito em minúsculo, seguido do verbo sein, conjugado desse jeito aqui, né? Ist. Então, minha namorada, por exemplo. Sie ist. Ela é. Ela não tá aqui do lado, tá? Ela tá lá embaixo tomando banho. Mas, só para exemplificar. E em alemão a gente tem o neutro, né? Que é o isso ou aquilo, né? Isso, tipo, é o it em inglês, né? Então a gente tem o es ist. Então, ist, sie ist, es ist, tá? Es ist. Então, tipo, uma taça. É algo, né? Então es ist. Não tem gênero, é neutro, né? Um objeto a gente pode classificar dessa maneira. Qual que é o próximo? Nós, wir sind. Então é assim que se conjuga o verbo estar, tá? Então, vamos lá, tudo de novo. Ich bin, du bist, Não, tudo de novo. Ich bin, du bist, ist, sie ist, es ist, wir sind. Certo? Nossa senhora, eu tô muito professor de alemão aqui, né, cara? Aí temos o ihr seid. Ihr seid. Aqui você conjuga de outra maneira, você viu? Em português também. Eu sou, você é. Você viu? O sou é para eu. O é para você. Ou para ele. Tá vendo? Para ele, ela é igual. Mas para nós é somos. Entendeu? Em português também é diferente. O único que é fácil aqui é inglês, cara. Em inglês que é mais parecido, né? Só tem duas variações, né? Que é o... Tem três, na verdade. Tem o am, is e o are. Mas enfim. Ich bin, du bist, ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid. Vocês são, né? Só que é isso mesmo. Ihr seid. Próximo. Aí o próximo já bagunça um pouco a mente de vocês. Sie sind. Sie pode tanto ser ela quanto ser eles ou elas, ou o plural, a segunda pessoa do plural. Então, sie sind é eles ou elas são.
Esse aí bagunça um pouco a cabeça, até porque o próximo é igual. Só que se escreve com letra maiúscula, Sie sind, que esse é o senhor é, você é, só que de um jeito mais formal. É como se fosse o tu és e você é. O senhor é, né? Tipo, é o você é, só que formal. Entendeu? Então, ich bin, du bist. Er ist, sie ist. Es ist. Wir sind. Ihr seid. Sie sind. Sie sind. Só que nesse último eu fui um pouco mais educado. Te tratei com mais formalidade. Tá? Gente, eu sei que isso é chato, mas vocês vão ter que ficar repetindo, igual eu tô fazendo aqui várias vezes, tá? Então pausa o vídeo aqui na minha tela assim agora, tá vendo? Vocês estão vendo minha tela? Pausa o vídeo e fica repetindo algumas vezes toda essa combinação, porque se não lembrar como é que pronuncia, joga no Google Tradutor, primeiro joga no ChatGPT para ele te dar essa listinha, e depois no Google Tradutor e ouve. E depois fica repetindo, repete, em voz alta, tá? Se você não tiver sozinho, tiver com vergonha, vai para um lugar que você fica, né, que você pode ficar sozinho, ou então perde, né, a merda da vergonha, pelo amor de Deus. Porque, assim, o único jeito de você fazer as coisas entrarem na sua cabeça é você vivendo elas. Então você fala, entendeu? Vai ficar melhor depois quando a gente começar a inserir isso daqui em frases. Mas já pausa o vídeo para fazer isso que eu falei? Então, volta e pausa. Vamos fazer isso que eu falei agora? Vamos inserir isso daqui em frases? Aí, assim, ó, só pra explicar. Eu vou inserir isso daqui em frases, né? E vão surgir alguns outros elementos nessa frase. Aí eu quero despertar curiosidade em vocês quando vocês fizerem isso, tá? Curiosidade. Porque vai aparecer algumas coisas que vocês não sabem o que são. Aí vocês vão pesquisar o que elas são e vão saber. Certo? Então vamos lá. Ó, vamos usar o ChatGPT porque vocês não vão estar comigo aí junto, então faz de conta que, né? Então vamos lá. Escreva pra mim. Né? Coloca isso aí. Escreva pra mim. Eu sou alto. Eu sou alto. Aí ele vai te responder. Ele respondeu, certo? Aí ele colocou aqui, ó. Ich bin groß. Aí você fala, Felipe, como assim, cara? Como é que você sabe como é que pronuncia essa merda? Calma. Essa letra aqui, depois eu vou ver o alfabeto com vocês. Ela é o SZ. Ela tem o som de dois S's, tá? Tem o som de dois S's. É engraçado em alemão, porque SZ significa SZ. Mas ela não tem som de SZ, tem som de dois S's, tá? Então, você vai colocar aqui, ó. Ich bin groß. E ela responde pra você. Agora você sabe como é que pronuncia. Ich bin groß. Ich bin groß. Certo? Aí vamos pro próximo. Você é... Não, vamos colocar assim, ó. Informal. Você é... feio. Aí ela colocou aqui, ó. Du bist hässlich. Fala, Felipe, mano, na moral, velho, como assim? De novo, vem aqui e coloca. E pede pra ela pronunciar. Du bist hässlich. Du bist hässlich. Du bist hässlich. Tá? Então, beleza. Aí você pode ir colocando aqui, ó. Ich bin... Coloca embaixo, né? Melhor. Ich bin groß. Du bist hässlich. Eita, eu não tô com o teclado correto. Hässlich. Aí você vai colocar outro exemplo. Ele é... pode ser ele está também, né? Porque é o mesmo verbo. Com fome. Que eu tô olhando pro meu gato, ele tá sempre com fome. Então esse é o exemplo que eu pensei. Er ist hungrig. Fala, Felipe, mano, como assim, velho? O G também se pronuncia igual o CH em alemão? Às vezes, depois de I, sim. Então, ó. Er ist hungrig. Er ist hungrig. Tá? Er ist hungrig. Nesse caso, eu sei que mais pronuncia, porque é alemão, eu estudei alemão já. Tá? Então vamos colocar aqui. Er ist hungrig.
coloca o exemplo com ela. Tu vai falar, ah, mas é igual. Não, não é pratica, pô. Pratica. Pelo amor de Deus. Ela está bonita hoje. Já vamos inserir um negócio novo aí, ó. Olha lá. Sie ist heute schön. Sie ist heute schön. Não é circunflexo, é dois pontinhos, é trema. Sie ist heute schön. Sie ist heute schön. Certo? Sie ist heute schön. Então vou usar o exemplo aqui. Ó, o exemplo que eu estava usando. Isto é uma taça d'água. Das ist ein Glas Wasser. Tá? Eu não vou ficar jogando no Google Tradutor, vocês já pegaram como é que faz, né? Das ist ein Glas Wasser. Opa. O que mais que vocês podem pôr? Agora com nós. Nós estamos felizes. Wir sind glücklich. Certo? Então você vai lá e escreve. Wir sind glücklich. Wir sind glücklich. Ja? Vocês têm 22 anos. Formal. Olha o chat GPT reclamando, querendo que eu pare. Informal. Ó, é o informal, foi errado. Ihr seid 22 Jahre alt. Vamos lá. Ihr seid. Vou escrever o número aqui. 22 Jahre alt. Isso aqui é um número. 22. Calma que a gente já volta nisso. Tá? Deixa eu pôr entre parênteses aqui. Você é muito profissional. Forma. Sie sind sehr professionell. Sie sind sehr professionell. Na verdade, esse é aqui embaixo, né? Aqui. Vocês são muito jovens. Formal. Não, é isso. Sie sind sehr jung. Sie sind sehr jung. Ou Sie sind sehr alt. É o oposto, que é velhos. Tá? Aí assim, daqui a gente já começa a aprender algumas coisas. Groß, grande. Hässlich, feio. Então, não, vamos lá. Então, vamos fazer o oposto, vamos brincar de antônimo. Ich bin klein. Sou pequeno. Du bist hässlich. Du bist schön. Que você é bonito.
Tá? Então você já aprendeu as duas palavras aqui. Ah, então, ó, vamos aqui agora. O exemplo que a gente usou foi ist hungrig. Então vamos colocar no negativo agora. Ist nicht hungrig. Sie ist heute nicht schön. Isso você não fala pra ela, então. Das ist nicht ein Glas Wasser. E assim vai. Wir sind glücklich. Wir sind traurig. Claro, vocês vão pesquisar o antônimo de cada uma dessas palavras. Você pode jogar no chat GPT que ele te dá. Ihr seid 23 Jahre alt. Aqui eu já coloquei. Sie sind sehr jung. Sie sind sehr alt. Você é muito jovem. Você é muito velho. Sie sind nicht so professionell. Você é muito profissional. Você não é muito profissional. Certo? O que mais, gente? O que mais? Agora, vocês podiam fazer o seguinte. Vocês podiam pegar, tipo assim, um assunto que vocês gostam. Eu gosto de falar de carro, né? Gosto de falar de carro. Então, você vai jogar assim no chat GPT. Me ensine algumas palavras e as encaixe em frases fáceis sobre carros. Aí você pode fazer de qualquer assunto. Vamos ver o que ele vai dar para nós. Olha só que legal. Então, ó, vamos lá. A primeira palavra que ele colocou foi auto. Felipe, como é que pronuncia isso? Você joga aqui. Auto. Aí ele pronuncia Auto. pra você. Tá? Aí a frase que ele colocou. Das Auto ist neu. Fala, meu, mas não é assim que tá escrito. Então, por isso que você vai ter que sempre fazer isso. Se você tá aprendendo sozinho, ser autodidata é assim. Joga aqui no chat GPT, no Google Translate, e pede para ele falar para você. Das Auto ist neu. Certo? Aqui, ó. Der Motor ist stark. O motor é potente. Ele colocou a tradução aqui para você, tá? Mas igual eu falei, não sabe como é que pronuncia? Joga ali. Outra palavra que ele colocou de exemplo. Reifen é pneu, né? Pneus. Die Reifen sind rund. Os pneus são redondos. Nossa, sério, esses exemplos que a gente pega quando a gente está aprendendo uma língua são tão burro, né? Meu Deus do céu, quem que fala isso? Que o pneu é redondo? É óbvio que é redondo. Pelo amor de Deus, alguém achou que era quadrado? Aí alguém achou que era em formato de estrela? Enfim. Aqui, ó. Lenkrad. Ich halte das Lenkrad. Eu seguro o volante. Aqui você já aprendeu um verbo. Halten. Ich halte. Tá? Mas deixa pra depois. Só se imagina. Ich halte das Lenkrad. Die Reifen sind rund. Der Motor ist stark. Das Auto ist neu. Outra palavra que ele colocou aqui, ó. Tür. Tür. Die Tür ist offen. A porta está aberta. Offen, aberta. Tür, porta. Mas fala, Felipe, essa primeira palavra é o quê? O que é? Das, der, die. Ó, aqui vocês vão ter que... É assim. O gênero, né? O gênero. Vocês vão ter que ir pegando no tempo, tá? Porque não é igual em português. Por exemplo, ó, a próxima é das Fenster. É a janela. Em português é feminino. Em alemão é
neutro, entendeu? A janela. Das Fenster ist geschlossen. A porta é igual em português, né? Que é die Tür. Então, der é masculino, die é feminino e das é neutro. Uhum. Gente, eu não sou professor, tá? Eu não sou professor de línguas. Eu sou só uma pessoa que gosta de línguas e tá tentando te incentivar a começar a aprender do zero um negócio sozinho, certo? Próximo, Bremse, que são os freios. Die Bremse funktioniert. O freio funciona. Tank. Adivinha o que é Tank? Der Tank ist voll. O tanque está cheio. Aqui. Scheinwerfer. Scheinwerfer é o jogador de brilho, né? É o farol. Então, die Scheinwerfer sind hell. Os faróis estão brilhantes. Rückspiegel. Spiegel é espelho. Rück é atrás, é traseiro. Não é traseiro nesse sentido, mas é de trás, né? Ich sehe im Rückspiegel. Eu olho no retrovisor, eu vejo no retrovisor, tá? Então aqui você já aprendeu algumas coisas. Aí assim, você vai começar o quê? A despertar curiosidade em você, né? Igual eu falei. Começa pelos verbos, tá? Aqui, ó, ele só usou o verbo ser estar, né? Aqui ele usou um verbo diferente. Não, tem dois. Tem esse halte. Então, explique para mim o verbo halten e o verbo sehen separadamente. Que é o verbo segurar e o verbo ver. Ó, tá dando alguns sentidos. Ó. Segurar, manter, parar. Olha lá. Ich halte, eu seguro, eu mantenho. Du hältst, tu seguras. Er, sie, es hält. Ele, ela, isso segura. Wir halten, ihr haltet, sie halten. Exemplos de frases. Ich halte das Lenkrad, eu seguro o volante. Ou então quando você escuta alguém falar halt, se ouvir um policial falar isso na Alemanha para você, pare imediatamente, pois ele está pedindo, né, por livre e espontânea pressão para você parar. Der Bus hält an der Haltestelle. O ônibus para no ponto, tá? Aí ele colocou aqui a observação. A vogal muda em algumas formas de A para E. Quando tem um trema em cima do A, ele tem o som de E ou E, tá? Então no singular do hältst ou erhält. Aí tá, verbo sehen, tá? Eu tô falando assim, ó, igual eu falei, despertou curiosidade. Cara, esses verbos aí eu não conhecia, então vamos conhecer. Sehen. Como se pronuncia isso? Sehen. Sehen. Ou sehen. Mas tem algumas coisas que você pega só depois que você fala a língua, tá? Mas você não pronunciou H com muita força nessa palavra, tá? Não acho que eu sou louco, tá? Mas é que é assim, tá? Ich sehe. Normalmente quando ele tá entre duas vogais, ele não é tão forte. Tá? Eu acho, tá? Mas é assim. É assim que eles pronunciam, né? Que a gente pronuncia quando tá falando alemão. Então, ich sehe, eu vejo. Du siehst, tá vendo aqui, ó. Er sieht. Wir sehen, ihr seht. Sie sehen. Tá? Então, aqui, ó, frase de exemplo. Ich sehe den Bus. Du siehst du das Auto. Aqui ele colocou um exemplo diferente. Em pergunta. Como que fica em pergunta? O verbo vem primeiro. Tá? Não tem o du igual em inglês. Eles só colocam o verbo antes do pronome, né? Então, siehst du das Auto? Ich sehe im Rückspiegel. Né? Eu vejo no retrovisor. Certo? Então aqui você viu um verbo conjugado, sempre no presente, né? Não estamos mexendo em passado ainda. Esquece o passado. Esquece o passado por um tempinho. Pode ser? Depois a gente vai pensar no seu passado na nossa análise terapêutica, brincadeira. Né? Mas agora eu quero que você foque no presente. Desculpa, parei, chega. Então, ó.
Eu vou parar por aqui, porque esse vídeo tá ficando muito longo já. Mas é assim que você comece. Depois daqui, o que eu recomendo que você faça? Veja mais algumas frases, aprenda mais alguns verbos. E depois tenta ver no... perguntas. Vamos jogar aqui, vai, rapidinho. Quase acabando. Você está me vendo aqui? Aí, ó. Siehst du mich hier? Tá vendo? Vamos pegar só o informal. Sie sehen mich hier. Ou sehen Sie mich hier? Né? Você pode parar o carro? É que aqui o verbo ficou diferente. Mas tudo bem. Ainda tem halten aqui, tá vendo? Que o verbo de parar, no caso de parar um carro, é anhalten. Kannst du das Auto anhalten? Tá? Então, assim, eu tô colocando exemplos em perguntas. Você pode segurar minha mão? Aí, agora deu certo. Kannst du meine Hand halten? Aí, assim, o que você vai fazer? Escreve, tá? Escreve. Pratica e fala. Kannst du meine Hand halten? Escreve. Tá? Certo. Agora vamos fazer esses verbos. Alguns outros verbos, vai? Você gosta. Peraí, Você gosta de comer sushi? Aí, ó. Mögen Sie Sushi essen? Magst du Sushi essen? Aqui a gente tem o verbo mögen. O verbo mögen é gostar, tá? E aqui tá ele conjugado. Aí você pode fazer a mesma coisa que a gente fez com o verbo sehen e o verbo halten. Pede para conjugar ele em todas as formas do presente. Pega outro verbo. Você bebe muita água? Conversa idiota seria essa, né? Ah, mentira, o médico pergunta isso, né? Então, trinkst du viel Wasser? Ou o médico que nunca te conheceu, né? Que nunca tinha te conhecido antes, ele perguntaria de uma maneira mais formal. Ele perguntaria, trinken Sie viel Wasser? E você vai fazendo isso com outros verbos, cara. Depois de você fazer isso durante um dia inteiro, durante uma hora, comece a colocar algumas frases no passado também, com esses verbos que você já viu. Depois, você vai começar a pedir para o ChatGPT te dar vários verbos e empregar ele em várias frases. E você vai praticando, vai falando assim em voz alta. Vai chegar uma hora que você vai sentir a necessidade de praticar isso com alguém, né? Aí você pode ou procurar alguém para praticar isso, você pode procurar vídeos no YouTube para você ouvir, você pode procurar sites de chat para você conversar com as pessoas, ou o que eu recomendo é que você procure um professor para ser o seu contato direto da língua. Eu acho muito interessante procurar professores nativos, porque eles acabam falando muito pouco na nossa língua, né? A maioria deles. Eles empregam a técnica de fazer você praticar, fazer você ter uma imersão dentro da língua, né? Então você vai só falar nessa outra língua por bastante tempo e vai forçar sua cabeça a se comunicar, dar um jeito de se comunicar. Cara, eu espirrei, eu preciso de um papel. Como é que eu peço um papel para limpar meu nariz em alemão? Entendeu? Cara, pior que eu tô falando um negócio que já é experiência própria, tá? Isso aconteceu comigo. Primeira aula com quarta professora de alemão que eu tive, dei uma espirrada que deu aquela catarrada horrorosa na frente da mulher. Aí eu, caramba, mano. Eu já vi isso, mas como é que fala? Eu lembro que eu não lembrava como que eu pedia um lenço. E na hora eu não pensei em pedir pra ir ao banheiro. Eu só falei, ich muss meine Nase putzen. Que é, eu preciso limpar o meu nariz. É isso que saiu, cara. Mas aí, tipo, minha cabeça já tava pensando em alemão, entendeu? Pelo menos isso. Então, assim, vá praticando. Quando você tiver um nível mais avançado, muda o idioma do teu celular, entendeu? Pra língua que você tá aprendendo.
Muda o idioma do teu computador, do que você puder, cara. Do que você puder. Tenha pelo menos um pouquinho de contato por dia com a língua. Aí vai dar certo. Você vai ver. Bom, gente, é isso. Eu queria mostrar pra vocês que dá pra vocês começarem a aprender uma língua do zero. Nesse caso foi alemão. Sozinho. Só com o seu computador, tendo acesso à internet. Só isso, entendeu? Começa a assistir alguns vídeos no YouTube também. Isso é de graça, entendeu? Isso é de graça. Só tem que pagar a conta de luz e a internet, né? Então não dá pra falar que é de graça. Mas dá pra fazer, entendeu? Pesquisa no YouTube de algum assunto que você gosta. Você entra aqui no YouTube. Eu vou até, aproveita aqui, pra ver. Não, mentira. Não dá pra fazer direto no YouTube, né? Você faria, né? Você não tem conhecimento, você não conhece nada. Você fala ChatGPT. Indique alguns canais automotivos em alemão. Aí ele vai te recomendar, entendeu? Deixa eu ver se eu conheço algum que ele vai falar aqui. Claro que estão alguns canais, tá? Autogefühl. Autogefühl. Não, aqui não deu muito certo. Esse Autogefühl ele fala em inglês, cara. É um alemão, só que ele fala inglês. Autotopenelli é holandês, na verdade. Ô, ChatGPT, você tá me fazendo passar vergonha, cara. Esse Bechtel Classic Motors. Deve ser. Mas eu conheço um, por exemplo. Um canal que chama carwow.de. Aí, ó. Esse é um canal de carro, só que ele é em alemão, entendeu? A Carwow é inglesa, mas eles têm o canal alemão também. Então aqui ele fala em. Ó, eu tô inscrito aqui, ó, tá vendo? Eu assisto, cara. Aí, ó. Aí você vai abrir aqui. E tem. 6,9 Liter. Für die meisten Autos ist das eine Aí, ó. Verbrauchsangabe und nicht eine gute. Bei Ja, diesem legal. Mercedes Aqui no sind YouTube. 6,9 Liter der Hubraum. Você viu? No YouTube dá pra você colocar a legenda, entendeu? Alemão gerado automaticamente. Aí. Pra você ir ouvindo e lendo o que ele tá falando. Damit hat der 450 SEL mehr als doppelt so viel Hubraum wie ein moderner S500. Beleza, tudo bem. Agora é muito cedo pra isso. Eu concordo, tá? Eu concordo. Tá tranquilo. Mas só mostrando que tem maneiras, entendeu? Tem maneiras. E usa o ChatGPT, usa o Google Tradutor. A seu favor, cara. Dá pra fazer isso, entendeu? Dá pra você aprender bastante coisa sozinho. Dedica aí meia horinha do dia pra você fazer isso, pra você se dedicar a aprender o seu novo idioma que você tanto quer aprender. Quando você começar a pegar o jeito, você vai ter prazer em falar, prazer em pronunciar e vai querer subir pro próximo nível. Aí, cara, aí você compra um curso, aí você arruma um professor, sei lá. Qualquer coisa. Gente, enfim, antes de eu terminar esse vídeo, eu só queria fazer a minha propagandinha do meu trabalho, né? Que na verdade é a minha empresa que é a patrocinadora desse vídeo. Então, se você quer comprar um carro novo e não sabe como fazer, aliás, todo mundo sabe como é que faz, né? Só que às vezes a gente tem medo, né? Falar assim, cara, será que eu não tô caindo num golpe? Será que eu tô fazendo a escolha certa, né? Cara, eu tenho tanta coisa pra me preocupar, carro não é o meu principal, então como é que eu vou olhar? Como é que eu vou ter certeza do histórico? Será que eu devo levar numa oficina para ele fazer uma pré-compra para mim? Será que eu devo pagar aquelas consultas de carro para puxar o histórico e tudo? Cara, deixa comigo. Lá na Mountain Motors eu faço tudo isso para você e muito mais. Te ajudo a comprar o carro certo, para você colocar o seu dinheiro no lugar certo, certo? Você vai comprar o melhor carro, melhor opção e não vai ter problemas, vai poder pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque você comprou um carro que está totalmente avaliado por pessoas que gostam muito do assunto. E vocês viram agora no vídeo que eu gosto muito de carro, então eu respiro carro. Carro é a minha vida, entendeu? Eu trabalho com isso porque é o que eu amo fazer e eu faço isso com muita competência porque é o que eu amo fazer e quero continuar fazendo isso para sempre, certo? Então chama a gente lá na Mountain Motors que a gente te ajuda a comprar o carro certo para você. E se você quiser vender o seu carro também, não tem tempo para ficar anunciando, para ficar recebendo gente interessada, chama a gente lá que a gente faz tudo também, toda essa parte, mostra o carro para as pessoas, você pode até continuar usando o carro, a gente agenda o dia de levar o carro para o interessado. E na hora da transferência, na hora de passar esse carro para o próximo proprietário, a gente também vai te ajudar 100%. Você não vai precisar se preocupar com nada, vai poder ter total tranquilidade, certo? E, além disso, vai fazer a melhor venda pelo melhor preço. Tudo a seu favor.
certo? Então chama a gente lá na Mountain Motors. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que tenha ajudado vocês a se inspirar. Que inspiração não é um negócio que vem, né? Eu falo isso bastante nos meus vídeos, não é um negócio que está sempre presente com a gente. Inspiração é um negócio que a gente nem deve contar com ela, tem que ter disciplina. Então, estudem todos os dias, pelo menos meia horinha, se você quer aprender uma língua nova. Você tem ferramentas disponíveis gratuitas para você fazer isso, né? Eu acabei de mostrar aqui elas aqui de graça, tá? Você que vai usar elas, você que vai moldar essas ferramentas a seu favor. Então, quero fazer vídeo de outras línguas também, então se inscreve aí no canal se você gosta desse assunto de idiomas, que não é só disso que eu falo aqui, na verdade isso é o que eu menos falo aqui, eu falo mais de carro, falo mais de treino, falo mais de empreendedorismo, então... Mas isso aqui envolve também conhecimento, qualquer tipo de conhecimento também envolve tudo isso. Para que eu consiga ter mais carros, eu preciso ser um melhor empreendedor, eu preciso ser um melhor estudioso. Então tá tudo meio que envolvido, tá bom, algoritmo do YouTube que acha que eu preciso ter um foco? Esse é o meu foco, ajudar as pessoas a terem sucesso e conseguirem realizar os sonhos dela. Assim como os meus, eu também quero realizá-los. Até o próximo vídeo, gente. Não esquece de se inscrever e curtir o vídeo, que me ajuda bastante. Tchau!